Deixa eu ver aqui. Quem tá online? Não. Ah, agora eu tô competindo só com Sidney, que eu amo. Com Viviane Bozé, que eu amo. e com Murilo do Muro Pequeno, que eu amo também. Tá tudo ótimo. Eu espero que eles gravem, porque a minha não será gravada. A minha Valois já me garantiu. Ele pediu pra não gravar, disse que queria fazer uma coisa pequenininha, só pra quem nos acompanha. E ele vai falar uns negócios aqui, né? Assim, eu preparei um roteiro pra gente conversar. Quer dizer, vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. Priscila, Cibermãe Preta, adorei. Cássia, ó. A Valois entrou aqui, ó. Em cima da pinta. Ó, eu já sentei aqui, agora estamos aguardando. Eita! Ei, que alegria! Felicidade, um monte de coisa, nem sei por onde que eu começo, mas eu criei um roteiro, que eu sou uma mulher preparada. Desculpa a demora que eu estava trabalhando. Não, a gente tem muita coisa boa, muita piada. Você vai de fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Eu nem sei se eu tenho fone de ouvido aqui, sabe? Tá ruim? Tá não, tá ótimo. Eu tô te ouvindo perfeitamente bem. Todo mundo tá te ouvindo o Valois direitinho? Ó, eu já te apresentei, eu comecei um pouquinho antes, eu já te apresentei, já disse que você é um juiz de primeira linha, uma coisa que dá orgulho para todo brasileiro. Quer dizer, para todo brasileiro que torce pela vida, que tem amor amor real ao ser humano e aos direitos humanos, doutor e mestre em direito criminal. Falei um monte de coisa. A minha primeira pergunta para você. Primeiro eu vou contar para todo mundo que quem chamou essa entrevista não fui eu que chamei Valois. Foi Valois que me chamou. E aí eu vou te... Foi você que Você acabou revertendo tudo, né? Porque era para eu te entrevistar, não era para você me entrevistar. Eu queria muito isso, assim, era muito esperado, porque eu acho que as pessoas estão esperando um polêmico, o Valois polêmico, aquele do processo que faz e acontece, e hoje eu queria mostrar o Valois que eu conheço, que é um professor que pega na mão e ensina a escrever junto, um grande homem. E aí a minha primeira pergunta para você é: aonde você está no mundo? Porque você é um homem que está no mundo inteiro. Estava na Alemanha, estava nos Estados Unidos e está onde agora? Podemos saber? Estou em Manaus, eu estou trabalhando. Acabou minha licença. Eu ainda não acabei meu trabalho de pós-doc, né? Eu estou fazendo um trabalho que é o seguinte, eu estou fazendo uma... Na rebelião que teve aqui em Manaus em 2017, morreram 64 pessoas, né? Sim. E eu estou fazendo um trabalho que vai ser... Cada capítulo vai ser uma biografia de um dos presos que morreu na rebelião. Então vão ser 64 capítulos, 64 biografias de cada preso que morreu na rebelião. Mas não biografia do crime, biografia da vida, de como era criança, de que ele fazia. Eu estou tentando mostrar os seres humanos que morreram na rebelião, entendeu? Porque as pessoas, sabe, acaba passando despercebido isso. É uma insensibilidade tão grande na sociedade quanto o ser humano. A gente coloca o rótulo de criminoso. Uhum. E parece que bandido, criminoso, qualquer um rótulo desse autoriza a matar a pessoa, Sim. sabe? Então, uma ideia que eu tive, inclusive apoiada pelo governo alemão. Uhum. O governo da Alemanha está apoiando meu projeto. Então, eu tenho um grupo de estudo que faz entrevistas com os familiares, irmão, esposa do preso que morreu. Aí eu vou construindo as biografias, né? São crônicas biográficas, na verdade, não são biografias chatas assim de nasceu dia tal. São crônicas biográficas, eventos da vida, da infância das pessoas que morreram na rebelião. Sim. Vão ser 64 capítulos. Então acabou a minha licença. Na verdade, na Alemanha, o que eu fazia mais era estudar alemão, né? Sim. Não dava para fazer essa pesquisa lá, né? Porque a pesquisa é aqui.
Então eu fiz as pesquisas. Está no campo. Peguei a biografia que eu tinha que pegar e agora estou com um grupo de estudo, escuto as entrevistas, pesquiso os processos e tal, e vou construindo a biografia. São 64, já fiz só 12. Eita, professor, eu sempre te chamo de professor, não vou cansar de te chamar assim, Valoar, porque você não tem outro significado para mim. Você talvez muito mais do que o doutor, você para mim é o professor mesmo, é aquele que professa, que dita caminhos e expande regras, né? Eu queria te fazer uma... Você é melhor do que eu para dizer o que é professor, que de pedagogia eu não entendo muita coisa, eu só sei que a gente está sempre aprendendo, né? E se eu sou professor, porque fiz mestrado, doutorado, eu sou um professor desempregado. Exato. Olha, e você, quando foi, a gente acabou de entrar, tem alguns dados, a gente saiu dia 26 de fevereiro, teve o primeiro caso de Covid. Dia 17, no Rio de Janeiro, é instaurado a quarentena. Estamos a 42 dias da quarentena aqui no Rio de Janeiro. No Amazonas, a coisa foi um pouco mais alargada. Eu queria te perguntar, quando foi que caiu a ficha que você estava em isolamento social? Se é que você já não estava há muito tempo em função de várias ameaças que você sofre. Não, olha, a minha personalidade, Sara, é uma personalidade já de isolamento social. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos, sabe? Eu não sou uma pessoa de sair. Aliás, toda vez que alguém me ataca nas redes sociais, toda vez que eu sou ofendido, ameaçado, alguma coisa nas redes sociais, as pessoas, pô, você não sente? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho uma vida tão reclusa, vamos dizer assim, que às vezes eu nem percebo. Às vezes eu tô com a namorada, ou tô com um amigo, e olha, aquela pessoa está te olhando, eu nem percebo que a pessoa está me olhando, se me ofender na rua, eu não vou nem ver. Então eu sempre fui muito fechado. Porque a única coisa que aconteceu, na verdade, é que eu não tenho mais que ir para o trabalho, mas meu trabalho triplicou. Porque meu trabalho é todo no computador, inclusive, na verdade, eu vou para o fórum só mesmo para atender advogado, atender parente de preso, né? Familiar de preso, porque meu trabalho é todo virtual. Eu não tenho processo físico, então... Quando eu propus Peraí, que eu acho que o professor caiu. Tá enchendo, né? É isso aí. E muita gente falando aqui. Esperar ele voltar. A gente tem isso, né? Tem essas instabilidades. Eu sou muito fã. Agora, quero saber se eu posso fazer a minha piada, né? Que eu falei que eu ia fazer uma piada. Ele ia perguntar se eu posso entrar na vara. Como é que vai? Eu ainda estou pensando se eu faço. Porque me falaram que é uma piada antiga no direito, mas é uma piada antiga dentro de padrões sexistas, né? E a gente quer discutir também esse sexismo com o Valoar aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Bom. Voltamos. Então, queria ser a minha que está ruim? Ou estamos? Deu uma caída aí, mas já voltamos. Ô, professor, me conta uma coisa. Eu queria fazer uma... Olha, eu escutei a piadinha da vara, hein? Então, foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Eu falei, gente, eu preciso saber como é que eu faço para entrar na... A vara não é minha, é a vara onde eu trabalho. Sim. Na vara sou eu. Então, e aí a gente queria saber dessa coisa, porque teve gente que falou assim, se você fizer essa piada com ele vai te dar uma fora. Eu falei, rapaz, você não tem noção da intimidade que Valoar tem com alunos dele. Ele pode ter essa coisa aí com gente que não conhece, mas quem está ali aprendendo com ele cotidianamente sabe muito, né, disso. E eu queria... Eu sempre não gostei, eu sempre detestei
professor que dá resposta grossa para o aluno, por mais que a pergunta seja idiota, por mais que a pergunta seja absurda. Eu tive um pai muito intolerante. Meu pai era professor e muito intolerante. Todo mundo falava das respostas dele irônicas, da resposta dele humilhando, inclusive, até o aluno. E eu nunca gostei disso. Então, eu quando eu estou dando aula, o aluno pode fazer a pergunta que for, pode ser a pergunta mais que você ache mais idiota do mundo, tá vendo? Mas eu vou tentar responder da melhor forma, sabe? Porque esse negócio de humilhação e ensino não combina. Não combina, exatamente. Professor, muita gente perguntando muita coisa para você aqui nas redes, e eu também queria te perguntar, não vou entrar em nada detalhado, no final eu quero fazer tem aquele joguinho do bate-volta da Marília Gabriela, eu vou fazer um bate-volta com alguns conceitos que eu queria que você dissertasse sobre, mas eu queria que você dissesse para a gente o que é esse abolicionismo penal. Por que a gente tem que estar atento a isso? Atento em que sentido? Atento no sentido de reforçar essa compreensão de que o encarceramento não é uma grande resposta, não é uma solução para o Brasil. É o seguinte, eu acho o abolicionismo, ele nasce nos países nórdicos, Noruega. Você tem os abolicionistas. Deixa eu ver se eu tenho um abolicionista aqui. Eu tenho. Por acaso tem um abolicionista aqui do meu lado, o Luke Husman. Penas perdidas, sistema em questão. Quer dizer, os abolicionistas são todos da Noruega, da Holanda, da Alemanha. Quer dizer, é muito complicado falar de abolicionismo no Brasil. Como é que eu vou falar para um brasileiro que a gente vive num apartheid social gigantesco, a gente vive um abismo social gigantesco, criminalidade gigantesca. A única saída que é dada para essa população há muito tempo foi senzala, chicote e prisão. Quer dizer, então hoje a gente vai dizer, vamos acabar com a prisão do nada, assim, dentro dessa injustiça social, dentro desse apartheid, dentro disso, ninguém vai entender. Seria até quando as pessoas falam que é utopia mesmo. Imagina uma sociedade onde o trabalhador explora o empregado, o trabalhador, o Estado, como o presidente mesmo diz, não está nem aí, tá? E aquelas pessoas estão morrendo. Eu dizer assim, vamos acabar com prisão. Nessa circunstância, é utopia mesmo. É por isso que quando me perguntam saída, sabe, eu tento ser uma pessoa muito prática no que eu faço. Porque não adianta ficar falando de teorias e teorias. O direito já é cheio disso, já estou cansado de teoria. O direito é teoria pura, uma teoria de exploração, uma teoria de violência, uma teoria de repressão. Quer dizer, é uma coisa que cansa e que dói, que é muito triste. Então, foi por isso que eu acabei me engajando na questão das drogas. Porque não tem... Se você chegar com um bolsomínio, até com um bolsomínio liberal, um neoliberal que seja, você consegue explicar para ele, falar para ele os males da proibição e os benefícios da descriminalização, por causa da questão do imposto, da questão da grana que o Estado está perdendo, do dinheiro que está indo para o mercado paralelo, da violência que aquilo está causando. Então, óbvio que eu leio os abolicionistas, eu estudo os abolicionistas, mas em termos de realidade brasileira, a gente tem que falar primeiro de descriminalizar a maconha, porque como é que a gente vai falar alguma coisa de racional nesse país, um país que está encarcerando a pessoa que está com 3 papelotes, 4 trouxinhas de um capim aí qualquer, porque às vezes nem é maconha. Sabe? Professor, você acha que a gente vai chegar um dia, o momento... A gente tem visto que a lei ela vai modificando de acordo com a evolução da sociedade. Eu tenho um caso muito particular para lhe contar, e eu reservei isso, eu queria te contar. Eu fui retirada de um banheiro no final dos anos 90, porque eu era um homem dentro de um banheiro feminino. Esse bar, ele foi... Eu processei o bar e o bar me processou.
porque eu seria um homem. Na audiência, eu não sou do direito, eu sou pedagoga, sou profissional de letras, então não entendo muito. O pessoal que opera o direito, por favor, que estiver assistindo, vai me perdoando aí, porque meu negócio é outro. Estou aqui de atrevida e grande fã. Durante esse julgamento, a juíza, ela disse para mim o seguinte: Sara, eu entendo quem é você. Ela não me chamou de Sara, ela me chamou de Wagner. Ela falou: Wagner, eu entendo quem é você, eu entendo isso tudo, mas você há de convir comigo que vocês são uma coisa nova na sociedade. E aí, como vocês são uma coisa nova na sociedade, eu não posso exigir desse pessoal que aceite você como uma coisa natural e normal. Naquele momento eu não tinha a compreensão que tenho hoje, mas eu já tinha meia dúzia de bom senso na minha vida e pedi a palavra. Eu não sabia me dirigir à juíza naquele momento. Eu devia ter, acho que, não vou falar a minha idade, e eu não sabia me dirigir à juíza. Eu disse a ela: Meretíssima Excelência, doutora, a senhora permite eu dizer uma coisa? E aí ela foi e falou: pode falar o que se você quiser, porque eu sou da igreja tal e Jesus perdoa a todos. Pode dizer, o que você quer? Aí eu falei: senhora, se eu for levar a regra, o que a senhora está dizendo, de que eu não sou uma coisa, eu não posso nem ouvir a senhora, porque a mesma cultura que educou a gente falando que eu não sou ninguém, diz que mulheres como a senhora devem pilotar fogão. E aí o promotor caiu na risada, o advogado, todo mundo caiu na risada, e ficou uma situação um pouquinho constrangedora para ela. E eu percebi naquele momento que existiam limites no direito. E aí a minha pergunta a você nessa intenção quais são os limites que o direito, que existem hoje no direito, e você acha que a gente vai pedir desculpa para os traficantes algum dia? Olha, Sara, eu acho que primeiro que você deu sorte com essa juíza. Eu podia ser presa de lá. Não, a questão não é nem isso, porque é uma juíza que foi te explicar alguma coisa, talvez por causa da religião dela e tal, da igreja, mas eu acho que nem é a regra isso. De qualquer forma, o direito, para mim, ele é um instrumento do Estado. Tá? Nós temos um Estado, eu acho que tudo a gente tem que olhar pelo lado da base da sociedade, da base econômica, a base que estrutura a sociedade. Eu acho que essa tua resposta foi sensacional, porque realmente, há um tempo atrás, a mulher não podia estar naquele lugar nunca. Tá? A mulher não podia... Dependendo da roupa que a mulher sai em algum lugar do mundo, ela pode ser presa por causa da roupa que ela está vestindo. Então, tudo é construído, né, socialmente. Tá? Só que o direito ele é um freio disso tudo. Na verdade, ele é um freio, porque ele é um instrumento conservador, é um instrumento de retrocesso de toda a evolução que tem na sociedade. Quando a sociedade está evoluindo, sempre tem um direito para atrapalhar. Quer dizer, então, tudo que você quer evoluir na sociedade, você tem que evoluir apesar do Estado e principalmente apesar do direito. Quer dizer, a sociedade tem que formar aquela evolução. O direito vem depois. Tá? Ele, por natureza, ele é um instrumento conservador, um instrumento de retração do que tem de evolução na sociedade. É isso. Para mim, o direito é isso. Para não esculhambar o direito, em vez de dizer que ele é um instrumento de violência, um instrumento de aumento das desigualdades, sabe? Mas até o mais liberal do mundo reconhece que o direito é um instrumento conservador na sociedade. Sim, professor, a pergunta que eu lhe fiz eu sei que um dia... Meus óculos que eu não estou enxergando aqui, está escrito aqui, só um minuto. Tá. Alguém está perguntando aqui: Sara, torna o meu dia melhor e diz que você ganhou esses 2 processos. Não, eu não ganhei o processo, eu tive que pedir desculpa ao bar e essa foi a condenação, eu tive que pedir desculpa. Professor, mas voltando no nosso assunto, eu te fiz essa pergunta porque a gente sabe que existe uma evolução da vida e um dia
Paul Preciado, ele disse num dos últimos textos dele que um dia a gente vai sentir vergonha de qualificar e classificar pessoas pelo que elas têm no meio das pernas. Então eu acredito que esse dia chegará. Imagine você ter que dizer fulano é macho, fulano é fêmea, e essa ser classificação, e essa classificação ser dada por aquilo que você traz entre suas pernas e que ninguém vê. Ninguém tem essa possibilidade. Então a minha pergunta é, será que com o tráfico, porque a gente sabe que existe um grande engodo, uma estruturação para que droga seja uma coisa proibida. Isso você diz amplamente na sua tese, que eu li, reli e leio com os meus colegas. Essa é a pergunta. A gente vai sentir vergonha de encarcerar maconheiro algum dia, porque a gente não encarcera hortelaneiro, erva doceiro. Por isso que eu acabei seguindo o caminho desse trabalho no pós-doc que eu te falei. Uhum. O que acontece com a Alemanha nazista? Morreram judeus. Morreram comunistas. E a vida daquelas pessoas, sabe, simplesmente foi jogada na vala, junto com as pessoas, e elas são uma história documentada, mas cada vida é uma vida, gente. Sabe? A gente, quando isso tudo passar, eu tenho certeza absoluta disso que você está falando aí, sabe? Vão olhar para trás e dizer assim, caraca, a gente colocava na prisão gente por causa de uma planta. A gente colocava pessoas na prisão por causa de uma planta. É da mesma forma que a gente fala, porque as bruxas, uma das provas contra as bruxas, tá? Era justamente na época da Idade Média, onde as mulheres eram queimadas. Eles não gostavam. Mulher não podia sair se o homem saísse da linha, ela saía, eu conversava com ele, mas se a mulher saísse da linha, era um problema. Então, uma das acusações para a mulher era bruxaria. E uma das provas para colocar uma mulher na fogueira era achar uma planta na casa dessa mulher, sabia? Ela achava uma planta, achava uma planta, dizia que essa mulher estava fazendo algum unguento com aquela planta, alguma coisa com aquela planta, e ela era bruxa. Quer dizer, quando eles queriam acusar uma mulher de bruxaria, eles procuravam logo uma planta na casa da mulher. Quando achava essa planta, a mulher era condenada à fogueira. Hoje fica a história da mulher condenada à fogueira, não sei o que, parece que é coisa de muito tempo em termos históricos, mas em termos de história da humanidade foi ontem, tá? Foi ontem. E era por causa de planta. Eu tenho certeza que no futuro, esses caras pegavam o pobre, eles não gostavam de pobre, mas usavam a planta para prender o pobre. É a mesma coisa que a gente fazia com a bruxa há muito tempo atrás. Quer dizer, usava a planta para prender a mulher, que eles não gostavam, que eles queriam colocar a mulher na linha, tá? E hoje usam a planta para botar o pobre na linha, vamos dizer assim. Só que no futuro, vamos dizer, só olha o que eles faziam. Mas é a história dessas pessoas. Essas pessoas são seres humanos. Quer dizer, se no futuro isso vai ser um absurdo, tá? Hoje, elas que estão sendo presas, pensam o quê? O que elas sentem? Elas são seres humanos. Sim, eu senti muito isso, professor, porque inclusive eu te perguntei isso, acho que quando eu te conheci aqui em Cabo Frio, eu perguntei, você fuma maconha? E aí era uma curiosidade minha, porque eu fui surpreendida pela mesma causa. Eu tenho uma doença, eu sou cega de um olho e tenho uma doença congênita chamada glaucoma. E o tratamento para o glaucoma, depois de um certo tempo, seria o cannabis. E eu não consigo utilizar o cannabis, eu não consigo fumar, e precisava do medicamento. Para eu comprar a erva e fazer um chá, isso para mim é o fim da picada, porque eu não consigo sequer encontrar isso pelos meios legais e barato. Porque existe o caro, né? Se eu quiser entrar com processo, fazer todo... Tem um jeito caro, porque é tudo muito caro. E pensar a vida de um modo em que o sujeito possa ser colocado como
possa receber aquilo. Eu tô falando de medicamento. Isso para mim foi muito tocante. Eu queria que você comentasse sobre isso. Olha, o meu trabalho, eu não entro muito. As pessoas pedem para falar da cannabis medicinal, eu peço desculpa e não falo, porque eu não estudei cannabis medicinal. Eu estudo polícia. Para mim é um absurdo você destruir o sistema de justiça, destruir a polícia, destruir toda a atividade que seria de segurança pública do Estado, nessa corrupção, nessa violência, nesse absurdo que é matar uma pessoa que está com uma planta. Entendeu? Então a questão da cannabis medicinal, inclusive, hoje o pessoal fala muito de cannabis medicinal, mas se não fossem as pessoas da cannabis recreativa da Califórnia, do mundo inteiro, que lutaram porque no começo a cannabis medicinal era só um pretexto para o pessoal da cannabis recreativa usar. Eles usaram o negócio da cannabis medicinal para poder... Todo mundo... O cara chegava na farmácia na Califórnia e disse, eu quero comprar maconha. Aí o cara dizia assim, não, mas tem que ter atestado médico. Sim. Mas não se preocupe, nós temos um médico. Nós temos um médico aqui. Na loja da maconha tinha um médico. E aí o que você tem? Não tem nada. Não, mas dor de cabeça eu sei que você tem. Quer dizer, dava um testado de dor de cabeça pro cara, dava cannabis. Quer dizer, foi o pessoal da cannabis recreativa que acabou fazendo crescer esse movimento da cannabis medicinal. Muitas pessoas descobriram que eram doentes e que precisavam daquele produto. A história diz isso. Então só e agora, alguns países... Tem muitos advogados que estão conseguindo habeas corpus a pessoa plantar. Entendeu? Uau. Isso não é caro. Quer dizer, você conseguir um habeas corpus para você plantar, fazer seu chá, isso não é caro, dá para você conseguir. Eu já soube de advogados que parece que tem mais de 80 habeas corpus nesse no Brasil. Já vou atrás de um. Queria, inclusive, perguntar para você outra coisa. Alguns países que adotaram a legalização há algum tempo atrás, eles estão, inclusive, agora sendo manchete de jornal, porque dizem que será o que impulsionará... Quero responder uma pessoa que disse que a maconha medicinal não existe, não tem o THC, que é o ingrediente alucinógeno. Primeiro, que maconha não é alucinógena. Segundo, que o THC também é medicinal. O ingrediente alucinógeno da maconha ele também tem efeitos medicinais, menos doenças do que o restante, mas também tem, tá? Então esse preconceito... Primeiro que professor, para pessoa que diz que a maconha é alucinógeno, tá? É porque ela não conhece nada de maconha. Tá? É porque ela não conhece nada de maconha. Para a pessoa que diz que a maconha torna uma pessoa psicopata, eu estou esperando aparecer essa maconha, porque se isso é uma maconha que torna essa psicopata, já estava lotada a boca querendo comprar essa maconha, porque é dessa mais forte que o pessoal ia querer. Então existe um mito muito grande. Eu fiz um estudo sobre essa história de dizer que a maconha torna a pessoa psicopata e descobri que no estudo era 1% das pessoas que ficavam psicopatas. Aí fui pesquisar um estudo de psicopatia normal, que diz que 1% da população do mundo tem. Quer dizer, se 1% da população do mundo tem, e 1% dos que fumam tem, a maconha não faz efeito nenhum. Sim. Quer dizer, então sabe, é tudo muito construído por causa de um preconceito. Tem toda uma história. Se a pessoa quiser, ela compra meu livro. Só porque falaram Isso, compra seu livro, que, aliás, é uma das coisas melhores que existe para poder tirar essa compreensão ilusória. Um abraço para Vanessa Freitas, que está dizendo do orgulho dela de... Deixa para lá. Adoro também esse povo. Eu fui usuária de cocaína e crack, professor. Eu tive durante 15 anos, eu procurei por um filho. Meu filho foi retirado de mim aos 5 anos e durante 15 anos eu procurei por esse filho na vida e na rua. E aí eu conheci todas as drogas, inclusive as religiosas, né? Porque onde as pessoas diziam para mim, olha, você, fulano de tal, faz oração e fala do futuro, fala do passado, fala de... Então foi nessa onda que eu conheci Tia Neiva, João de Deus, Chico Xavier, Santo Daime, tudo quanto é coisa que eu poderia me dar uma resposta quanto ao meu filho que estava desaparecido, eu fui atrás.
15 anos depois, esse filho meu me encontra nas redes sociais. E é por isso que eu sou apaixonada por rede social, porque eu acho que é isso aqui que diminui as nossas distâncias, permite que gente como você encontre gente como eu. E aí, nesse embalo, eu vou lá no lance do Fanon. Fanon fala que é fácil a gente ser colonialista, racista, porque é sedutor. E de fato é. Quando foi que você percebeu que pessoas não estavam presas aos seus rótulos e que o direito era o seu negócio, que você queria mexer nessa caixa de Pandora? Olha, acabou sendo coincidência, sabia, Sara? Porque eu estava fazendo o meu mestrado, eu fiz sobre execução penal, né? Um mestrado sobre execução penal, sobre interpretação do direito, tal, de algumas coisas da execução penal. E aí, quando eu terminei na qualificação, acho que foi na qualificação, os professores olharam o meu trabalho e disseram assim, olha, falaram, tudo bem, seu trabalho é muito bom. Acho que já te contei essa história já. Mas você adjetiva muito, você usa muito sentimento. Isso não é científico. Aí foi quando eu respondi para eles. Eles tinham acabado de criticar um professor que escrevia um manual, né? Estava rindo, eu estava nervoso porque era a minha banca, mas eu respondi assim, professor, para falar que a prisão ela é suja, ela é imunda, eu só posso falar com sentimento. Porque para eu falar que a prisão não cumpre o ordenamento jurídico, isso até o manual que vocês estavam criticando aí faz. Mas para eu falar que ela é o que ela é, eu tenho que falar com sentimento. Como é que eu vou falar que a prisão tem rato, tem barata, fede, que a prisão mata pessoas, estupra, violenta, se eu não falar com sentimento? Porque se eu falar assim, a prisão não cumpre o ordenamento jurídico, eu estou legitimando a prisão. Né? Eu estou legitimando a prisão. Então aí quando eu terminei, eles chegaram comigo, então eu queria fazer doutorado, né? Eles chegaram comigo e disseram, eu falei, tudo bem e tal, você foi aprovado com muito custo, né? Você foi aprovado com muito custo. Mas muito de tema, por favor, muito de tema, porque não dá para você falar de prisão que você se emociona muito falando de prisão. Olha. E assim eu acabei entrei no mundo das drogas. Sim. Eu me lembro do dia que eu te conhecia. No dia que eu te conheci, eu tinha chamado algumas pessoas do meu grupo de trabalho para poder assisti-lo em Cabo Frio. Na saída, uma das colegas disse, eu não quero me sentar perto dela na palestra. É mesmo? E foi. E você fez uma palestra olhando para mim. Não dá para te dar um abraço. Quando eu propus o nome da nossa conversa, eu coloquei a travesti e o juiz, um abraço, porque eu lembrei do caso do doutor Drauzio Varela, quando ele abraça uma menina que estava em condição de cárcere. E você, imediatamente, diante do caso, você colocou essa frase nas suas redes sociais. Desde quando, para dar um abraço, precisa de certidão de antecedentes criminais? Valoar, como que você viu esse caso e como que você percebe a população trans que está encarcerada nesse momento de Covid? Sabe, é impressionante. Eu já escrevi alguns textos. Eu sou muito leigo ainda eu tenho a minha amiga Berenice Bento. Adoro. Eu sou amigo da Berenice. Eu também. Eu leio tudo da Berenice. Tô lendo agora esse trabalho do Vitor Siqueira, Pessoa Feita ao Crime. Não sei se você já viu.
Não, mas já gostei. Criminalização de travestis e discursos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Interessante ver esse crime. Se quiser, depois eu mando para você. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu tenho tudo da Berenice, mas não vou pegar. A gente tem a Berenice inteira. Eu vou te mandar o meu daqui uns dias. Eu defendo a minha esse livro aqui é um livro norte-americano que fala também. É tipo esse do Tribunal de São Paulo, só que da Justiça norte-americana, sobre o preconceito trans lá nos Estados Unidos. Injustice. Ah, sim. As justiças queer. Ou injustiças queer. A injustiça. Então eu estou estudando, entendeu? Porque é uma coisa. Como você falou, é uma coisa. O preconceito a gente não consegue se livrar dele, né? Ele está sempre na gente. Sim. Ele está sempre na gente. A gente sabendo que tem. O preconceito judicial que eu estou falando, não é o preconceito como pessoa que eu acho que pessoa, né, tem, mas é porque na atividade da justiça, você ali dentro, você praticamente você age dentro de regras que tem um preconceito intrínseco nela. Sim. Essa estruturação da fala. É aquilo que a gente estava falando do Fanon, né? Quer dizer, o colonialismo é sedutor, o racismo é sedutor, o machismo é sedutor. Então, essas falas que são pseudamente ditas como isentas, a gente sabe que não tem isenção nenhuma, né? E a forma como o tribunal ele é construído verticalmente, a coisa da excelência, aquela cadeira lá em cima, o advogado lá embaixo, o réu, aquela violência simbólica toda que é o Tribunal de Justiça, aquilo é problemático para o ser humano. Entendeu? A gente tem que estar lidando com isso o tempo todo. Uma vez vieram me falar que tinham feito um estudo que tinha alguns juízes com depressão. Aí eu falei assim, pô, cara, sinceramente, esse estudo está errado. Tem que estudar o juiz que não tem depressão. Porque esse juiz que não tem depressão é que é um problema. Entendeu? Quer dizer, até o estudo, quer dizer, vamos tratar o juiz que está com depressão. Olha que coisa que você quer deixar o cara doente. Então, porque se ele falar a depressão dele, ele vai estar doente, porque ele está normal com depressão. Exato. Então eu tento estudar tudo isso, eu tento minimizar isso, mas é complicado. Olha, é complicado porque você vê assim, por exemplo, eu nunca tive um pedido. Outro dia eu escrevi um artigo sobre um travesti que foi preso em São Paulo. E aí o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão para que ele fosse para a penitenciária feminina. Certo? E aí eu fui pesquisar se esse cara tinha... Porque eu estava vendo que legal a decisão do Supremo mandando ele para a penitenciária feminina. Eu fui pesquisar. Telefonei para a Defensoria Pública de São Paulo, consegui o nome do advogado dela, em São Paulo, telefonei para o advogado dela me conhecia, das redes sociais e tal, não sei o quê. Quem não te conhece? Nada, que é isso. Aí eu disse, poxa, o Valois está me ligando, que legal, não sei o que, comecei a falar com ele, eu disse, o que aconteceu com essa menina? Ela foi para a penitenciária feminina? Não, Valois, não foi. Eu disse, por quê? O que não foi? Não tem uma decisão do Supremo. Aí tem, mas o diretor, quando viu a decisão do Supremo, fez ela assinar um documento dizendo que ela não queria ir para a penitenciária feminina. Imagina a tortura que essa menina passou. Sim. Sabe? Imagina a tortura que essa menina passou. O diretor da penitenciária fez ela assinar um documento dizendo que ela não queria ir para a penitenciária feminina. Inclusive eram duas. Elas não queriam ir para a penitenciária feminina. Tá? E ficaram na penitenciária masculina, vontade própria. Né? Eu escrevi um artigo sobre isso. Talvez tenha sido o artigo que eu escrevi que menos pessoas leram, tá? Porque as pessoas não estão nem aí para a questão dos outros, sabe? Parece que a questão do outro, se ela não tiver um vínculo aparente, claro, objetivo, com a minha questão, eu não olho. Não faz. É por isso que tem criança no sinal passando fome, é por isso que tem pessoas morando na calçada, é por isso que o Brasil está desse jeito, é por isso que o presidente diz... Não estou nem aí, e o pessoal acha isso normal, sabe? É porque a gente acostumou a não pensar no outro. Sim, a gente acaba de ver no Peru agora, o vídeo ele é dessa semana,
eles dividiram na quarentena os dias que podem sair homens e mulheres. Fizeram uma espécie de rodízio para poder... Que fina, elegante, sincera. Eita, feliz da vida. Essa luz tá boa, né? Copiei da Glória Pires.